Então, beleza, meu povo, vou começar a nossa primeira aula do Destrave Seu Potencial, que é para ser um momento. Ui, peraí, botando no silencioso. É para ser um momento de desenvolvimento pessoal, tá? Então, assim, deixei vocês no mudo, como eu falei, só para Simone que entrou agora. E se vocês quiserem falar, vocês precisam desativar o mudo para falar, tá? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, papel e caneta. Quem não tem papel e caneta, coisas que forem para anotar, nunca vão lembrar, porque a cabeça não vai lembrar. Então, peguem papel e caneta agora, tá? Para vocês anotarem. A gente nunca, jamais pode achar que a gente vai participar de algo e lembrar de tudo. Existem estudos que comprovam que a gente lembra, tipo, às vezes 15, 20% do que foi falado, lembrar de cabeça. Então, por isso a gente precisa escrever. Algumas coisas eu vou até falar para vocês escreverem, outras vocês vão escrevendo por conta. Não vou fazer prova nem nada, não é isso. É porque, realmente, para ser uma coisa de desenvolvimento, vocês precisam escrever. Até porque não estou ali todos os dias com vocês para ficar lembrando das coisas, né? Então é importante vocês escreverem, tá? Mas se vocês quiserem alguma coisa, Gui, uma hora lá você falou uma coisa assim, você poderia me passar? Pode me perguntar, porque eu tenho os tópicos escritos aqui e aí depois eu repasso para vocês, não tem problema algum, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, o projeto, o intuito é que vocês comecem a ter uma vida mais equilibrada e mais feliz. Era isso que eu buscava. Há quantos anos? 3 anos atrás, 4. Quando eu comecei a me desenvolver nesse aspecto, né? Então, tipo assim, não surtar, não perder o controle da vida por causa de algum problema que aconteceu, tá? Esse tipo de coisa é comum. Como é que eu era antes, gente? Eu ficava me perguntando e até mesmo questionava Deus, tá? Do porquê que eu estava rodeado de problema. Que parecia que acabava um problema, começava outro. Era assim que eu me sentia. Parecia que eu não tinha mais energia suficiente, que tudo me desanimava com muita facilidade. Era assim que eu me sentia. E eu também ficava me perguntando por que eu me mato de trabalhar, eu não vejo os resultados que eu quero. E eu só ficava vendo as pessoas conquistando as coisas e eu aqui rodando atrás do rabo e não tinha os resultados que a gente busca, sabe? Aí eu ia lá e conversava com uma diretora, por exemplo. Ah, como é que você trabalhou o teu mês? Foi top 1 da área nacional. Como é que você trabalhou o teu mês? O que você fez? Ela falava e eu assim. Gente, mas eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Por que eu não consigo? Sabe? Então, eu também sentia que eu queria acabar com aquela sensação de que o meu entusiasmo ele ia ser interrompido a qualquer momento por alguma coisa. Que alguma coisa sempre vinha para me atrapalhar. Eu me sentia assim, sabe? Mas a questão, gente, que vocês precisam entender é que eu estava preso nas minhas emoções negativas. E eu não entendia como é que eu podia mudar isso. Eu não tinha clareza disso. Né? Parecia uma coisa assim que eu até conseguia por um pequeno espaço de tempo. Daí vinha alguma coisa, tchum, me derrubava. Então era isso. Então, com base nisso tudo, eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fiz curso, tá? Como eu falei, um curso de inteligência emocional vai de 2, 3 a 10 mil reais, tá? Curso de coach que também ajuda a gente nisso, uma coisa que é um investimento. Mas vocês acham que eu acho que vale a pena? Eu acho que vale a pena, porque tudo que a gente investe em nós, permanece em nós, tá? Então o foco aqui é desenvolvimento pessoal como um todo. Não é, eu quero que vocês sejam consultores melhores. Não é isso. A gente primeiro se torna ser humano melhor e, em consequência, a gente tem mais resultados em todos os outros aspectos da vida, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, dinheiro, gente, um impacto muito grande da inteligência emocional. Enfim, outros aspectos, né? Perguntinhas de reflexão. Quantas vezes você desconta no lugar errado as tuas frustrações, estresses e problemas? Eu ainda hoje de vez em quando desconto no lugar errado, mas é muito, muito menos. Assim, gente, é um décimo do que eu fazia, tá? Você mesmo aí, ó, gosta de estar perto de alguém negativo, que fala sobre coisa ruim o tempo todo, que reclama o tempo todo? Você gosta? Você tem prazer de estar perto de alguém assim? Ninguém tem, né? Então, por que é que a gente é essa pessoa?
Vocês sabiam que a gente tem que ligar um alerta? Às vezes nós somos essa pessoa. Então a gente tem que prestar atenção. Por que enquanto algumas pessoas estão ali tendo sucesso, tem outras patinando? Às vezes fazendo as mesmas coisas. Vocês sabiam que reclamar é quase um esporte que as pessoas estão viciadas? Que na verdade isso é um sofrimento viral. Eu li sobre isso na internet. Um sofrimento viral. Que ao mesmo tempo é como se fosse um vírus. Que quando você sofre dele, ele ataca todas as outras regiões da tua mente, da tua energia. A reclamação, ela é um vício que precisa ser cortado. Outra coisa, vocês sabiam que tem gente que tem atirador de culpa? Já ouviram falar isso? Atirador de culpa é quando atira a culpa em tudo e todos e nunca assume para si. E quando assume para si, ainda tenta tirar a culpa de si. Sabe como? Por exemplo, mas eu fui criada assim. Mas eu tenho a crença limitante tal. Então ela assume e não assume a culpa. Então esse é o atirador de culpa. Gente, me deu um troço na garganta. Tá frio aqui, deixa eu pegar uma água. Só um segundinho. Voltei. Só de dar um golinho já alivia. Depois que eu tive Covid, essa coisa da garganta, quando me dá frio ou começo a falar muito, ela resseca, daí começa a vir uma tosse seca horrível. Mas enfim, vamos lá. Então vamos lá, gente. Essas reflexões que eu fiz é pra gente pensar. Mas o que eu quero dizer? Primeira coisa, você precisa ter a certeza absoluta do que eu vou falar agora. Não existe nada de errado com você. Você não tem uma maldição. Você não tem uma macumba. Não tem olho gordo. Você não foi abandonada por Deus. Tá? É engraçado essas coisas, mas tem gente que fala, é inveja, não sei o quê. Não tem nada de errado contigo. Eu pensava muito assim, o que tem de errado comigo que eu não consigo e os outros conseguem? Não é que tem algo errado. Ajustes precisam ser feitos. É isso, tá? Vamos lá, eu vou trazer várias coisas aqui para vocês, vão prestando atenção, vão anotando. O que vocês acharem que eu preciso lembrar disso, escreve, tá? O nosso cérebro, ele existe para economizar energia no nosso corpo. Ele é um órgão que ele coordena todos os outros órgãos e ele serve para economizar energia. Por quê? Porque se houver um período em que você precise, que se estiver passando fome, ele tem a energia guardadinha ali para que ele possa ir fazendo o corpo funcionar por mais tempo. É isso, tá? Isso é da nossa fisiologia, de como a gente foi criado lá enquanto a gente nem era ser humano ainda, Homo sapiens. Então vem de toda essa herança fisiológica. O que o cérebro faz? Ele luta contra mudanças. Porque mudanças gastam mais energia. Inclusive mudanças de atitude. O cérebro faz a gente ficar onde está e até se acostumar com o ruim, com a dor, com o desconforto. Então as pessoas às vezes falam assim, que zona de conforto, minha vida tá uma merda. Mas é isso aí. A tua vida tá uma merda e o teu cérebro te ensinou a se acostumar na merda e a ficar na merda. Então esse é o problema. A zona de conforto, gente, não é eu tenho uma vida confortável. A zona de conforto é para o cérebro. É confortável ficar aqui sem fazer nada, só reclamando dos meus problemas, porque eu não vou gastar energia. E o cérebro se acostuma com o que é ruim. Por que tem gente morando na rua? Literalmente. Porque se acostumou. Então, a gente precisa lembrar disso. O cérebro se acostuma com tudo, com bom e com ruim. Então, você ter dívidas e não conseguir pagar, ganhar dinheiro e perder todo o dinheiro, se você ganha o dinheiro e perde todo o dinheiro, sabe por quê? Porque é o teu cérebro querendo que você fique na situação que ele é mais familiarizado, que é a falta, que é a escassez, que é a dor da dívida. Ele está acostumado com isso, ele não quer que você saia. Então ele vai gastar menos energia.
Por quê? Porque para você fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, você tem que se movimentar, você tem que gastar energia, você tem que pensar diferente. Isso é esforço, ele não quer. Ele não sabe se é bom ou se é ruim o que você está vivendo. Ele só sabe que gasta menos energia. Então, a gente pode aprender a se acostumar com o bom. Essa foi uma das decisões que eu tomei na minha vida. Por isso que você, muitas vezes, eu fazia isso, eu falo você, mas eu, incluso, né? Você se boicota e acaba voltando para situações ruins. Ou até mesmo criando momentos negativos que drenam a tua energia, para que você volte a estaca zero. Ou até mesmo você saia de um relacionamento ruim e volte para um relacionamento ruim com outra pessoa, mas que seja ruim. São os padrões, tá? O teu cérebro busca aquilo que ele acha que é o que você mais quer. Tá? E vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Como assim é o que eu mais quero se é ruim? Vocês vão entender, tá? Onde não tem esforço, não tem gasto de energia. Se não tem gasto de energia, o cérebro está feliz. Por que será que muita gente não consegue emagrecer e ir para academia? Porque tem que gastar muita energia, tá? Nós somos movidos pelas emoções. Elas controlam a nossa vida. Você precisa saber disso. São as emoções que controlam a tua vida. Mesmo que você se ache uma pessoa mais racional como eu, as emoções vão te controlar sempre. Sempre e para sempre. Não importa. Se você duvida disso, sinto muito, continuará sendo verdade. As emoções controlam a tua vida. Não tem exceção. Não existe nenhum ser humano que tem exceção a isso. Tá? O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, o cérebro emocional e o cérebro racional. Aí uma prova para vocês, tá? Do que eu acabei de falar. O cérebro emocional processa 40 milhões de impulsos por segundo e o cérebro racional 40 impulsos por segundo. 1 milhão de vezes a menos ele trabalha. Por isso que o cérebro emocional, por isso que as emoções controlam, tá? O emocional, ele funciona muito mais rápido. Muito, muito mais rápido. Por isso que as pessoas, na maior parte das vezes, agem por impulso e metem os pés pelas mãos. Tá? Aí, vamos entender, quando eu li isso aqui, a minha vida virou do avesso no sentido bom. Somente 15% dos meus resultados, eles são devidos, esqueci da palavra, são devidos ao desenvolvimento técnico, que é o QI, que é o que eu estudei na faculdade, que eu aprendi no treinamento, que eu estudei sobre produto, tá? QI é conhecimento técnico, né? Que é o quociente de inteligência. Então, ele é a coisa técnica, coisa que você aprendeu, né? Tarará. Só 15% dos seus resultados vão te ditar isso. Então, uma pessoa que quer ganhar muito mais desenvolvendo somente conhecimento técnico, ela precisa estudar pra cacete. Muitos anos. Tá? Então, assim, o que sobra? 85%. O que dita 85% dos nossos resultados? Os nossos comportamentos e atitudes, que é o conhecido QE, quociente emocional. Isso é um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, tá? A respeito dessa questão emocional e tudo mais. Então, 85% dos teus resultados estão ligados à tua emoção. Como você lida com as coisas que acontecem, como você enxerga a vida, como você se comporta, que tipo de atitude você toma. Então não adianta você ser a mais inteligente do universo com 3 PhD. Passei 20 anos estudando. Se o teu quociente emocional é muito baixo, você não sabe lidar direito com as coisas, você nunca vai ter uma vida extremamente equilibrada como você deseja. Então o que você mais precisa investir é na mudança comportamental, que começa na cabeça. Então, as nossas atitudes elas são determinadas conforme o que estamos sentindo e falando naquele momento. E pior, quando você fala, você aumenta mais o nível da emoção. Então, se você está se sentindo frustrada por uma conta que você não conseguiu pagar,
e você começar a falar sobre essa conta e sobre como você está se sentindo por causa dessa conta, você escalona. O que é isso? Você cria uma escala cada vez mais alta daquele sentimento e ele vai te consumindo cada vez mais. Então, se você fala, você aumenta. Você cria mais daquilo, tá? Basicamente. Aí agora eu quero contar um negócio pra vocês que eu vi no Instagram e eu anotei porque eu queria falar pra vocês sobre isso. Eu vi no Instagram aquela sensitiva, esqueci o nome dela, que tem vários memes dela e tal. Márcia Sensitiva. Isso aí, Magé. Leitura labial, ó, tô bom, hein? Ela fez um vídeo que não era meme, era um vídeo real. Ela perguntou assim para as pessoas. Talvez vocês já viram esse vídeo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela perguntou assim para as pessoas: se hoje vocês acordassem e eu depositasse na conta de vocês 10 milhões de reais, como é que você se sentiria? É uma coisa boa? Você vai se sentir feliz? Daí as mulheres responderam: nossa, eu já ia planejar investimentos, quitar dívida, não sei o que. Nossa, isso é maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí ela falou assim: tá, mas para eu te dar os 10 milhões, tem uma condição. Você nunca mais vai acordar. Não aceito. Tá, então você está dizendo que acordar de manhã é mais valioso do que 10 milhões de reais? Sim. Então por que é que você acorda de mau humor? Aí, beleza, eu entendi a mensagem, mas eu fui ver os comentários. Aí tinha um rapaz que comentou bem assim: isso aí é papo de branca rica, que não tem preocupação nenhuma com dinheiro, em pagar a conta, se vai ter o que comer. Foi isso que ele comentou. Daí, o que me fez pensar? É curioso como as pessoas acabam esquecendo de ser gratas por causa de dinheiro. Ou seja, esse rapaz ele não consegue ver que sem a vida dele, ele não tem como comer, ou vestir, ou conta para fazer. Ele não consegue enxergar. Porque o foco dele total está no ruim, na dificuldade, na falta, no problema. Faltou autopercepção de que ele está reagindo de uma forma péssima, que só destrói ao invés de construir. Então, se você não consegue ser grato pela tua vida, porque te falta dinheiro, será que não tem um problema aí? A pessoa fica tão vidrada no problema, no não ter dinheiro ou isso e aquilo, que ela esquece que ela tem muita coisa e ela é rica por outros aspectos. A gratidão te conecta com o que realmente importa, que é o que você tem hoje e agora. É isso que importa. Se você não consegue ser grata ou grato por R$ 1 que você tem na conta, como é que você vai ter 1 milhão? Se tudo que você vê é falta, é problema, é escassez, é ingratidão, é ninini. Vocês entendem? Então, a pessoa não consegue ser nem grata pela vida dela. Porque não tem dinheiro para isso, porque não tem não sei o quê, porque falta isso. Então a pessoa ela joga no dinheiro a felicidade. E na falta dele, a infelicidade. É aí a raiz do problema. Então a gente precisa aprender a ter ação consciente. O que é ação consciente? É você não falar sem pensar. Não tomar decisões precipitadas. Não desistir de coisas que não é para você desistir. A ação inconsciente, que é o oposto, é dominada pelas emoções. Você age impulsivamente, você machuca pessoas, você aumenta teus próprios problemas, perde amizades, causa estragos na tua própria vida. Porque você está sendo completamente controlada ou controlado pelo que você está sentindo com relação a algo que aconteceu. Então, quando você tem ação consciente, peraí, isso aconteceu, isso está me fazendo sentir assim,
Peraí, mas o que é que de fato eu preciso fazer agora que vai ser mais produtivo? Surtar, despirocar, brigar com todo mundo, blá, 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 ou não fazer nada, não falar nada, ir ler um livro. Deixa, vamos centrar primeiro. Você começa a assumir o controle. A emoção não necessariamente vai embora, mas você começa a assumir o controle. Então, você assume a autorresponsabilidade, tem autopercepção do que está acontecendo e toma melhores decisões. Eu muitas vezes mando um áudio, falo e me ligo que eu estou sendo controlado pelas emoções. Eu cancelo o áudio e não envio. Daí eu paro, penso, a melhor coisa a se falar é outra. E eu gravo um áudio novo. Isso é autopercepção. Você perceber que você está fazendo uma merda e que você não quer continuar essa merda. Que você quer interrompê-la. Porque isso não vai te ajudar em nada. Tá? Aí vem outra questão. Parar de se importar com tudo e com todos. Meu Deus, como... Eu hoje não dou mais tanta importância, mas como as pessoas dão importância porque os outros pensam, porque os outros falam, porque os outros acham. A única pergunta que eu me faço quando tenho uma opinião que é desnecessária é: você está vivendo a minha vida por mim? Não, né? Então não me importa. É egoísmo? Não sei, talvez, mas é o que faz diferença. Ah, mas é tua mãe. Sinto muito. Ela também não vive a minha vida. Eu não vou discutir, talvez, não desrespeitar a minha mãe, mas eu não vou me importar com o que está sendo dito. Faz diferença para mim? Não, então. É isso, gente. Você tem que focar naquilo que você fez, naquilo que você faz, naquilo que você tem que mudar, naquilo que você tem que deixar ir para que venha uma coisa nova. Você é o foco. É isso que vocês têm que aprender, especialmente quem é mãe. Mãe desaprende a focar em si muito rápido. Não é que tem que abandonar a criança, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tem que focar em si. E lembrar dos outros. Porque eu vou falar para você sobre as escalas de sentimentos. E quanto maior é a tua escala, mais você se importa com os outros. Mas você não esquece daquilo que mais importa. É equilíbrio, né? Se o outro vai falar, se o outro vai achar, se o outro vai comentar, problema dele ou dela. Quem tá falando tá plantando. Quem que colhe? Eu que não sou. Já ouviram a frase cada um com seus problemas? Esse é um problema dos outros, não teu. O que falam de mim não me importa porque eu sei quem eu sou. Se a pessoa está mentindo, ela vai colher alguma coisa. Se ela está falando a verdade, obrigado pelo elogio. Simples assim. É simples, mas não necessariamente é fácil, né? Se vocês lembrarem disso sempre, a opinião do outro não importa. Quando alguém te der opinião e você se ofender, você vai lembrar que não importa. Porque a opinião, ela diz mais sobre a própria pessoa do que sobre você. Lembrem disso. Tem gente que vai te colocar para baixo, ou vai querer que você continue fazendo aquilo que você está fazendo agora, que não te faz crescer, porque ela não quer o teu sucesso. Isso é para vocês se ligarem. Tem gente que vai tentar te ajudar a melhorar, a ver as coisas diferentes. São essas pessoas que vão tentar provocar uma mudança na tua vida. Só que o teu cérebro não vai gostar, porque ele não quer gastar mais energia. Aí você até pode lutar contra aquela pessoa ou achar ruim. Mas para sair de onde você está, você precisa de um desconforto. Se está muito confortável, liga um alerta. Lembrem que quem está no topo hoje, um dia esteve por baixo. Se aquela pessoa um dia esteve por baixo e está no topo, o que te impede de estar por baixo hoje e amanhã estar no topo?
Nada. Você precisa decidir se você quer trilhar o caminho que essa pessoa trilhou para crescer. Ou se você vai querer ficar onde você está reclamando da tua vida e sofrendo pelas coisas que acontecem. Muitas vezes até sofrendo mais do que deveria sobre o que está acontecendo. E isso é a maior parte das vezes acontece. A pessoa sofre mais do que deveria sobre o que está acontecendo. E isso faz só desandar cada vez mais. Você precisa confrontar os teus sentimentos. Isso é muito importante. Como é que você confronta? Questione. Esse sentimento está vindo aonde? Por que eu estou me sentindo assim? O que eu vou fazer a respeito? Eu quero manter esse sentimento comigo ou eu quero que ele vá embora? Como eu quero lidar com isso? Se questione, confronte, né? Assim que as coisas da tua vida vão começar a mudar e fazer mais sentido. Sem confrontar, a vida só vai passando e passando e passando e passando e ela tende a ficar cada vez pior. Melhor ela não fica para quem não faz nada a respeito. Então, se a tua vida está ficando cada vez pior, é porque provavelmente você não está fazendo nada a respeito. Essa é a verdade. A cegueira psicológica. As pessoas, elas criaram um tampão para as dificuldades, os erros, como se só existisse o sucesso onde nada dá errado. É normal dar errado ou acontecer algum problema. Levar um não de alguém é normal. Tá tudo certo, faz parte, acontece, é isso. A questão é que tem gente que quando acontece isso, alguma coisa assim com a pessoa, ela se culpa. Ela age como se fosse o fim do mundo, como se tivesse algo contra ela, até mesmo Deus contra ela. E isso faz ela começar a duvidar dela mesma, de onde ela pode chegar. Eu era assim. Aí, a gente só pode... só vai ter sucesso se tudo der certo. Tá errado. A gente só vai ter sucesso na vida se estivermos dispostos a falhar. Porque é na falha que a gente aprende. Se você não tem disposição de falhar, de cometer uma gafe, de gaguejar na frente de uma cliente, você não vai ter sucesso. Porque você quer que só tudo dê certo. E não é assim que funciona. Por isso que existe esse tampão. É como se não existisse. A vida é perfeita, maravilhosa, tudo só dá certo. Por isso que ela é rica, maravilhosa, poderosa. Não é assim. Tem muita merda acontecendo que ela não está mostrando. Tem muito problema, muito BO. Só que ela tem sucesso apesar de. É isso que a gente precisa entender. Tirar essa cegueira psicológica. Essa falsa ilusão de vida perfeita. Tá? Se você vive no medo de não conseguir, o teu sucesso ele vai ficar muito longe de você. Muito longe de você. Porque você sempre fica olhando o copo meio vazio. Já ouviram falar sobre o copo meio vazio, meio cheio? Isso não deve ser novidade. Ter sucesso, gente, não é acertar sempre. É seguir sempre em frente. Se puxar para ir mais longe. Se esforçar para não ficar na zona de conforto, que nem é confortável coisa nenhuma. Como eu disse, é só confortável para o teu cérebro. Só que agora eu quero esclarecer uma coisa. Falando de cérebro, não sei o quê. O cérebro ele não manda na gente, ele nunca mandou. Nunca. Ele é programado por nós mesmos, de alguma forma. Você programou o teu cérebro para fazer o que ele está fazendo. Ele simplesmente vira um piloto automático do que você quer que ele faça. Para economizar o quê? Energia. Você não sabe ir de cor para tua casa? Às vezes você tá dirigindo. Você nem percebeu que você chegou em casa, que você estava pensando não sei o quê, mas você chegou em casa. Não bateu o carro, não atropelou ninguém, não morreu. Por quê? Você ensinou um piloto automático para o teu cérebro para economizar energia pensando qual caminho você tem que fazer para ir para casa. E aí que tá o jogo. A gente
Tem que sempre pensar sobre isso. O nosso cérebro, ele é programado para fazer coisas funcionarem sem que a gente mande, como o nosso coração bater. Ele sabe que ele tem que fazer o coração bater para você ficar vivo ou viva. Então, quanto mais você fala sobre alguma coisa, mais você indica para o teu cérebro que é aquilo que você quer. Que você quer mais daquilo, porque você não para de falar. Seja bom ou seja ruim. Porque o teu cérebro ele não distingue. Ele não sabe. Ele só está aprendendo que de tanto você falar é aquilo que você quer. Então ele, beleza, vamos criar um piloto automático para aumentar isso aí. Para fazer isso aí que você está falando, dar certo. Seja bom, seja ruim. Conta, dívida, escassez, 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 falta, 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 falta. Então vamos criar um piloto automático para que isso aí se perpetue na tua vida e continue acontecendo, porque é isso que você quer. Você fala muito, você me convenceu. Beleza, vamos criar um piloto automático. É assim que é. Então, se você tem uma conta em aberto para pagar e fica falando, pensando sobre ela o tempo todo, você vai programar o teu cérebro a permanecer numa situação ruim como essa, ter contas em aberto. Sempre vai ter uma conta em aberto. E aí se você paga ela, digamos que você ficou meses ali e conseguiu pagar, surge outra. Porque daí você vai lá, toma uma decisão errada, faz uma compra que não devia e toma no senhorzinho. E aí cria uma nova dívida e fica ali. Né? Então assim, você vai se lascar quanto mais você fala sobre as coisas que você não quer. Se você não quer para a tua vida, porque cargas d'água, pessoa, você fala tanto sobre isso. Por quê? Por que pensar tanto sobre isso? Por que falar tanto? Por que escalonar os teus problemas? Por que criar novos problemas? Para quê? Para que você fazer isso contigo? E eu estou explicando como que você faz isso contigo. Mas, Gé, você tá aí? Será que ela desativou o vídeo sem querer? Bom, aqui com o projeto, gente, eu quero que vocês aprendam a pegar o volante da vida de vocês e dirigir para onde você quer dirigir. Caia chuva, caia sol não, né? Caia chuva, tenha sol, caia neve, seja calor, seja frio. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo, você vai continuar com a mão no teu volante. Você só vai fazer ajustes. Opa, um buraco! Opa, uma lombada, vamos diminuir a velocidade. Mas você está dirigindo. Você não vai mais passar o volante para outras pessoas. Toma aqui, você me causou isso, dirige para mim que eu vou sofrer um pouco. É isso que vocês fazem, sabia? A forma como você olha para as coisas determina o que vai acontecer, porque elas potencializam as tuas emoções. E isso vai ativar o cérebro emocional que comanda tudo e que é responsável por 85% dos nossos resultados. Então é isso que vocês precisam aprender. A enxergar as coisas de uma forma diferente, reagir de uma forma diferente e potencializar os teus resultados, seja no que for. Tá? Magé, você tá aí? Tô aqui. Tô aqui. Ah, você desligou o vídeo sem querer, então. Ela saiu, mas ela deve voltar, tá? Mas assim, então é isso que vai fazer uma grande diferença na nossa vida, tá? Agora sim, vamos entender o que eu quis dizer. Tá chovendo, tá? Começou a cair uma chuva e chuvona ali fora. Certo? Caiu uma chuva. Deu, voltou. Voltou o vídeo. Vou colocar você no mudo, tá? Tá chovendo. Duas versões da mesma chuva. Pessoa 1. Ai, que bom! Vou aproveitar e vou ir pro shopping que vai estar vazio. Que delícia. Ou a outra pessoa. Ai, que merda! Odeio chuva e frio. São dois olhares sobre a mesma coisa. Então, a primeira opção, copo meio cheio. Segunda opção, copo meio vazio. É esse o dilema. A pessoa 1 vê algo bom. A pessoa 2 foca primeiro no ruim, no que falta, no problema que causou para ela.
Pessoas que veem o copo meio vazio só conseguem ser felizes se não tiverem problemas. Ou seja, elas dão o volante constantemente para as coisas que acontecem na vida dela. E as outras coisas que vão dirigir a vida dela. Por quê? Porque sempre vem a falta, sempre vem o problema. Então quem vê o copo meio vazio, passa o volante para os outros, constantemente. E só se sente feliz nos pequenos períodos em que não tem problemas. É uma pessoa que não é capaz de ser feliz constantemente, na maior parte do tempo, tá? E a pessoa que vê o copo meio cheio, elas são felizes apesar dos problemas. São pessoas que assumem o controle do volante e não deixam a felicidade delas acabarem por algo que aconteceu, ou por algo que alguém falou, por algo que alguém fez. Então eu vou ensinar vocês, mas tudo depende do quanto vocês vão colocar em prática. E vocês precisam anotar, porque se vocês não anotarem, vocês não lembram. Então anotem as coisas que vocês precisam lembrar. Porque senão entra no ouvido, sai no outro e você não vai ter a tua vida magicamente modificada porque você assistiu uma aula, tá? Isso aqui, gente, não é para ser aula motivacional. Tá longe disso. É para ser uma série de encontros para ativar alguns botõezinhos em vocês, para que você se movimente de uma forma diferente e transforme a tua vida na prática. Foi isso que eu fiz comigo. Assisti, anotei, processei como eu ia aplicar aquilo na minha vida e fui aplicando, tá? Lembrem de uma coisa, não importa o que esteja acontecendo, nada é definitivo, tanto ruim como bom. Então, se você hoje é uma pessoa negativa, nada é definitivo. Você pode mudar. Assim como você tem que lembrar que não é porque as coisas estão bem que elas vão ficar bem magicamente para sempre. Nada é definitivo. Se você não fizer algo a respeito, o positivo também pode desandar, tá? Então vamos lá, eu estou num lugar e quero ir para outro. Eu estou acima do peso, quero emagrecer. Estou ganhando pouco, quero ganhar mais dinheiro, quero ser rico. Só que daí acontecem coisas e você desanima e desiste. E aí a vida sempre vai ser mais do mesmo. Porque basicamente você está sempre no mesmo lugar. Por que é que você não consegue sair do lugar de fato? Primeiro você precisa se inconformar com o que você está vivendo. Não me conformo com isso. Não quero, não aceito isso para mim mais. Porque se você se conforma fácil com as coisas, dificilmente você sai do lugar. Então, se você está no mesmo lugar, girando, 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 você está conformado. Ah, eu não consigo ganhar mais mesmo. Me conformei, estagnei. Agora, se você se inconforma, você vai buscar cada vez mais formas de mudar aquilo. Você vai ser inconformado constantemente. Não é indignado. É tipo, eu não aceito, não vou aceitar e não permito que isso se perpetue. São decisões que a gente toma. Quando a gente faz as autopercepções, a gente faz as análises, a gente vai ali, fazer as reflexões, as perguntas, tudo que eu já vim falando para vocês até aqui. Você não é assim como você está agora para sempre. Como eu falei, não é uma macumba, não tem algo errado. Não é Deus que te esqueceu. Porque eu pensava, será que Deus me abandonou? Porque eu não consigo nada. Faço igual a elas e não ganho nada. Mas isso é uma loucura. Essa é real. Você só precisa destravar certos cadeadinhos que tem aí que você criou com base em alguma experiência ruim que você viveu. Por que você estava tão bem e agora você está tão mal? O que aconteceu no meio termo que, prendeu você com cadeado? Você sabe a resposta. Te garanto. Anota aí. Eu sou o resultado das prioridades que eu tenho. A tua prioridade é viver o prazer do agora ou a construção do teu futuro? Qual é a tua prioridade? Eu não vou assistir esse treinamento, pelo amor de Deus. Vou ver novela. É o prazer do agora versus a construção do teu futuro. Eu sou o resultado das prioridades que eu tenho. Você prioriza teu negócio, Mary Kay, para ganhar dinheiro ou o que for.
Você prioriza tua família ou teus amigos? Entendeu? As tuas prioridades definem quem você é. Confesso que isso me deu um estalo agora. É meio difícil, né? As prioridades que eu tenho, realmente, cara, eu ganhei a viagem para Dallas pelas prioridades que eu botei na minha vida. E eu, mula, não fiz a porra do visto. Tá louco, gente. Mas enfim. Se você investir em desenvolver a pessoa, a tua própria pessoa, todos os aspectos da tua vida vão melhorar. É o melhor investimento que vocês podem fazer. Estar aqui buscando aprender como se desenvolver é o melhor investimento da vida. O melhor investimento da tua vida. Tem muitas pessoas que vivem a vida inteira e não fazem ideia do que é um quociente emocional, inteligência emocional, como elas podiam mudar a perspectiva da vida delas. E morrem desejando ter uma vida que nunca tiveram. Às vezes é só uma vida mais feliz. Então, eu penso nisso. Eu gosto de ver filmes, eu adoro, sabe, alimentar minha cabeça com histórias, coisas. Eu vi um filme de um rapaz, ele morreu com 27 anos de câncer. Aquilo me fez pensar. E se eu morrer antes de eu realizar tudo o que eu quero? Eu preciso pensar uma forma de morrer e deixar alguma coisa que vai ajudar as pessoas que eu quero ajudar. Eu comecei a pensar em fazer um seguro de vida. Eu juro pra vocês. Porque se eu morrer, eu deixo dinheiro para as pessoas, já que com o meu dinheiro eu poderia ajudar as pessoas. Então, se eu não estou vivo para ajudar, pelo menos algum jeito a gente deixa. Então, você vê até a morte, eu comecei a pensar como que eu poderia morrer e ajudar alguém. É meio estranho falar isso, né? Mas é isso. As prioridades fazem a gente ser algo. A minha prioridade é ajudar certas pessoas. Eu penso, tá, beleza, meus pais são mais velhos, em teoria, eles vão primeiro que eu. Mas e se eu for antes? E aí? Sabe? Isso me fez pensar. Enfim, a história não é trágica do menino que morreu de câncer. É emocionante e tal, mas é bem legal a história e tal, enfim. Tudo que deu errado na tua vida é porque você parou em algum momento. Para quem não para, o único destino é conseguir. Eu fiquei anos e anos e anos patinando e um dia eu destravei a minha vida e ganhei o carro da Mary Kay. Mas se eu tivesse parado total, eu nunca ia ganhar o carro. Se eu tivesse largado a Mary Kay, imagina. Como eu cheguei a pensar no passado. Eu nunca ia ganhar esse carro. Eu nunca. Não tem como. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não faz sentido. Então, se você para o que você está fazendo, como é que você quer chegar em algum lugar? É isso. Como eu falei, dirigir e ajustar. Ô buraco! Ó a lambada! Sinal de pare! Mas eu vou continuar andando, porque eu sei, eu estou dirigindo sendo eu quero ir. Mas você vai só fazendo ajuste. As pessoas elas têm medo de pagar o preço do sucesso. Existe um preço a pagar, que é muitas vezes ficar cansado, gastar energia, ter que tomar um não, fazer uma abordagem. As pessoas não querem pagar o preço do sucesso. Elas não querem fazer o que realmente tem que ser feito, fazer algum sacrifício muitas vezes. Deixar de estar um domingo com a família porque eu tive que fazer um evento, um bazar, não sei no que é só no domingo. Não quero, não vou abandonar. Só que essas pessoas elas estão constantemente pagando o preço do fracasso. Já pararam para pensar? Como, por exemplo, alguém que você ama precisa de alguma coisa e você não tem dinheiro para dar. É o preço do fracasso. Porque a pessoa não quis pagar o preço do sucesso, que era ter mais dinheiro. Então. Ou, por exemplo, ir para um emprego todos os dias que odeia e ganhar sempre a mesma coisa por anos e anos e anos. Esse é o preço do fracasso? Mas esse preço as pessoas pagam, por que será?
Ou tem inveja do sucesso dos outros, porque só assiste o sucesso dos outros, não vive o próprio. Esse é o preço do fracasso. E aí a pessoa se sente culpada por essa inveja. E aí fica se comparando mais ainda. E se diminuindo mais ainda. O fato é, gente, de graça ninguém vive. Ou paga o preço do sucesso, ou paga o preço do fracasso. A gente precisa escolher para que lado nós vamos. Porque o preço de alguma coisa a gente vai pagar. Quando eu ouvi isso, algumas coisinhas começaram, algumas engrenagens começaram a andar aqui, no robozinho. E coisas começaram a fazer sentido. De graça ninguém vive. Que preço você vai pagar? Sucesso ou fracasso? Escolhe o teu. Algumas coisas que eu vou falar vão doer, mas se não dói, não muda. Deixa eu aproveitar aqui, eu quero dar mais um exemplo de como o emocional comanda a ponto de ser algo de ridículo, muitas vezes, decisões ridículas. Eu vi outro filme, porque eu adoro ver filmes, como eu falei, no último fim de semana. E a mulher, ela era uma mulher do exército e ela estava escondida numa cabana com a filha porque ela estava sendo perseguida, tá? E elas tiveram que fugir dessa cabana porque eles acharam onde ela estava. Daí ela parou num posto de gasolina e daí nesse posto de gasolina a menina entrou para comprar coisinhas para comer e a mulher pegou o celular dela e jogou fora. A mulher era a mãe dela, tá? Não deixei isso claro. Porque senão o celular ia ser rastreado. Porque os caras estavam rastreando ela. Daí a mulher disse pra menina que elas precisavam ir embora. Já logo, vamos logo, porque senão eles vão alcançar a gente. E a gente vai morrer. Fim. E a menina empacou igual uma mula porque ela queria o celular. Daí o emocional dela, que era a sensação de perda do celular, estava causando uma reação infantil que podia colocar a vida das duas em risco a troco de basicamente nada. Vocês entendem como o emocional faz a gente fazer coisa de merda muitas vezes? Então vocês percebem que se você deixar o emocional te controlar e você não tiver clareza e não tomar decisões que são realmente inteligentes e favoráveis a você, as coisas não vão ficar melhores. Esse é um exemplo ridículo, mas é isso. Ela ficou tão cega pelo meu celular que tipo, você vai morrer se você não for embora. Vai logo, caralho. Sabe? É isso. E é isso que muitas vezes a gente faz com a nossa vida. Daí vocês devem falar assim, tá, mas você tá falando, tá, e o que eu faço de fato? Algumas coisas eu já falei que fazia, mas enfim. Você precisa conversar com os teus sentimentos e os teus pensamentos. Se pergunta, anota isso aí, que acho que isso é bem pertinente. O que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo agora? Dê um nome. Por que eu tô sentindo isso? De onde é que veio? Anota essa pergunta e quando você estiver assim confusa, lê e faz essa pergunta para ti. O que eu estou sentindo? De onde é que veio isso? Por que eu estou sentindo isso? Eu estou agindo ou reagindo da melhor forma mesmo? Eu estou tomando a decisão correta? A melhor decisão mesmo? Com base nisso que eu estou sentindo? Partindo disso, gente, vocês vão começar a estar mais no controle. E vocês vão ensinar novos comandos para o cérebro. Novas programações do piloto automático. Para que ele saiba reagir de formas melhores nas próximas vezes que aquilo acontecer. Então, supondo que uma cliente deu calote. Tá? Aí você vai se sentir de alguma forma. E você vai perguntar, mas o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? De onde é que veio? E a decisão que eu estou tomando agora, com base nisso que aconteceu, é a melhor? Não, é outra melhor, é assim que é melhor, então eu vou tomar essa decisão. Aí você está ligando um botãozinho no teu cérebro para que num próximo calote você já reaja diferente. Essas avaliações, elas aprofundam muitas vezes as coisas no teu próprio cérebro e isso faz uma mudança muito grande, tá? E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre as emoções propriamente ditas. Antes da gente encerrar, tá? Conforme um grande pesquisador, Dr. David Hawkins, ele foi psiquiatra, médico, pesquisador, professor e um autor de renome internacional. Existem 17 níveis de frequência dos sentimentos e emoções que são separadas entre vibrações positivas e negativas. O ser humano sempre está vibrando alguma delas.
através dos sentimentos que estão emitindo. E a gente recebe exatamente aquilo que emite na frequência. Se a gente vibra em frequências baixas, são negativas, altas, positivas. Isso vai se exemplificar quando estamos sentindo raiva de alguém e ao longo do dia passamos por várias situações ruins. Ou estamos muito alegres e o dia vai ser um dia maravilhoso. Isso também explica por que o universo não entende o que é bom ou ruim. Ele só entende que ele precisa emitir para nós aquilo que a gente está emitindo para ele. O que você joga, volta. O que você atira, volta. É um bumerangue. É um eco. A vida é um eco. Você fala, volta. Então o que você emite, volta. O universo não é assim, ai tadinha, ela tá ali triste, então vamos mandar uma alegria para ela. Não é assim, porque as coisas elas não têm a divisão do bom ou ruim. Da parte da energia, universo, Deus, o cérebro, eles mandam de volta para nós aquilo que a gente manda para eles. Então aquilo que você mais mantém perto de ti, quanto mais você mantém um sentimento perto de você, ele se torna um padrão, mais daquilo você tem. Só que você pode dissipar ou manter emoções aprendendo com tudo isso que eu falei para vocês agora, tá? Eu quero falar, deixa eu abrir aqui que eu quero falar para vocês uma por uma, que é essa que eu tenho que ler, tá? Vamos lá, da mais baixa para mais alta. A vergonha é somente 20 Hz, ela foi medida. Esses sentimentos e emoções foram medidos. Cada um tem uma frequência. São 20 Hz, Hertz é uma vibração, tá? É a vibração mais baixa que o ser humano emite. A vergonha impede tomada de decisões, convivência social, não tendo experiências na vida, o que dificulta o aprendizado, a evolução, a tomada de ação, porque não se sabe o que dá certo e o que não dá. De uma forma mais amena, se manifesta como timidez. Então essa é a mais baixa, a pior de todas. Aí temos a culpa ou ofensa, 30 Hz. É uma vibração um pouco mais alta, porque para você sentir culpa, a pessoa precisa agir, ela precisa se movimentar. Então ela é uma frequência um pouquinho mais alta. Pessoas assim criam muito pouco, fazem papel de vítima, culpando tudo e todos por não conseguir ter sucesso em suas pretensões. Nunca inova e vive sempre no passado. Aí temos a apatia ou desespero, um pouco maior, 50 Hz. Perda de esperança e pura vitimização. As pessoas nesse estado não conseguem agir perante o que a vida apresenta. Daí o outro, tristeza ou arrependimento, 75. Tristeza extrema, principalmente diante de perdas. Vibra mais que a apatia, porque o sofrimento transforma as pessoas e tira do estado que ela estava. Então, a dor também movimenta a gente. O medo e a ansiedade, já chegou no 100. As pessoas com medo se sentem inseguras diante das questões da vida. Tudo se torna perigoso. Podem ter paranoias, ficam preocupadas, estressadas, muitas vezes necessitam de ajuda para superar e lidar com esses medos e sair da situação. Medos são crenças limitantes, que geram falta de qualidade de vida. O medo e a ansiedade, tá? Os dois juntos. Desejo, súplica. O desejo não é eu desejo algo melhor da minha vida, sabe? Opa! Estão me ouvindo ou travou o áudio? Tá? Ah, tá, porque meu alarme tocou. Nesse nível, a pessoa ela é materialista. Ela só deseja coisas, entende? A ponto dela nunca estar feliz com o que ela tem. Ela alimenta vícios muitas vezes, ela é consumista, enquanto ela não compra o que ela quer, ela fica impaciente, fica ansiosa. Somos nós que escolhemos qual efeito as coisas físicas terão sobre nós, gente. E elas podem ser boas ou ruins. Nesse caso é ruim. Temos que ter equilíbrio, né? Esse é 125. Agora chegamos no 150, que é a raiva e o ódio. É um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto no momento de fúria, que também causa culpa, vergonha e mal-estar, pois sempre após perder o controle, o indivíduo sente-se mal por não ter conseguido controlar os sentimentos. Quando a raiva fica guardada dentro de si, se acumula e chega num ponto onde o mosquito vira boi, causando uma grande explosão. Então a raiva muitas vezes agrava num nível os problemas que às vezes não dá nem para medir. Chegamos no 175, que é orgulho e desprezo. Não é orgulho, estou orgulhoso de você, feliz. Não, é orgulho, tá? Esse é o estado de consciência predominante da humanidade atualmente. Dependente de circunstâncias externas, dinheiro, poder, fama.
É o estado que leva ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas. Nacionalismo extremo, né? Vocês entenderam. E guerras religiosas. Um ataque à crença da pessoa orgulhosa vira um ataque pessoal. Então, o racismo vem daí. E é um estado onde a maior parte das pessoas no mundo estão hoje, que é o orgulho e o desprezo. Olha só como ficam juntinhos. Esse é o nível mais alto das negativas, que é 175 Hz. Agora a gente entra nas positivas, que é 200 Hz, que é coragem e afirmação. Coragem é a positiva mais baixa. Olha só que coisa. Nesse estado, o ego ainda existe, mas ele já começa a ver uma vida fora de si mesmo, pensando mais nos outros. O otimismo começa a prevalecer e a espiritualidade começa a aflorar. Então, a partir daqui, a gente já está conseguindo estar no estado positivo. Se você não tem coragem, é coragem e afirmação, tá? As duas juntas. A autoafirmação e tal. Se você não está nesse estado, você está criando coisas ruins para o teu cérebro, para a tua vida, para o universo, para o que você quiser chamar, tá? Na verdade, todos esses nomes, para mim, eles se fundem, né? Mas, enfim. Segundo positivo, 250 Hz. Gente, vocês percebem que o primeiro, que é a vergonha, é 20 Hz? 20. É quase estático. E esse que eu vou falar agora é 250. Por que quando a gente se movimenta, a gente sente uma energia mais positiva? Porque a gente vibra mais. Então vamos lá. Neutralidade ou verdade, ser verdadeiro, né? 250 Hz. Aqui nossas crenças são flexíveis, nos tornamos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme na tua posição. Perde-se a necessidade de provar tudo a todos. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. É um estado confortável. Curioso que hoje, quando eu contei para algumas pessoas que eu ganhei a viagem para Nova York, não, para Dallas, algumas pessoas falando, nossa, você quietinho, hein? Ué, mas eu tenho que fazer estardalhaço? Eu me sinto bem assim, não preciso provar nada para ninguém, né? Só para mim mesmo. Enfim, disposição e otimismo. Mas eu tive que chegar nesse estado, tá, gente? Não é bem assim. Disposição e otimismo, 310. Nesse nível você começa a usar sua energia de forma mais eficaz, começa a colocar em prática as ideias. Não existe mais reclamação de quase nada. Aqui começa a acabar a desordem, a vida vai ficando mais organizada. Aceitação, perdão. 350. Mudança verdadeira. Elimina-se crenças antigas. Vive proativamente, pois sua energia aumenta. No nível da aceitação, você se torna competente e aqui você quer utilizar suas habilidades para fazer algo bom. É aqui que você define e alcança metas. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença. Já consegue perdoar facilmente. Há uma coisa importante. Não é que você entra nesse estado e fica nele. Você pode dar uma variada. Tipo, às vezes você tá lá baixo, aconteceu um negócio, você caiu lá embaixo, daqui a pouco, você sobe lá em cima e fica lá. Daí você vai, às vezes flutua um pouco, não cai tanto. O problema é que a maior parte das vezes a pessoa tá naquela zona negra, né? Esse é o problema. Vamos lá. Razão, compreensão, 400. Hawkins define este nível como nível da medicina e da ciência, consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Enxerga o mundo como um todo conectado. Não existe mais sofrimento por coisas externas. Top esse, hein? Amor. A gente ama, mas o estado de vibração do amor é um pouquinho diferente. Não existe mais o ego. Somente o amor incondicional, onde tudo que se faz é por um bem maior. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por 1 em 250 pessoas, durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela mínima de 0,0001% vive nesse estado. Vive nesse estado de amor. É tipo Jesus, né? Alegria, serenidade, 540 Hz. Viver nesse estado é tipo o tempo todo, mas a gente pode atingir de alguns momentos e sair esses estados, como eu falei, tá? Alegria, serenidade, estado de felicidade inabalável. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Começa o desapego com a vida, nível onde estão mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. Expansão da consciência. A pessoa age através da sua intuição, que é muito forte. E para os dois últimos, paz e felicidade pura, que é 600, total transcendência.
Hawkins diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Olha só. É tipo Jesus, esse real. É isso. Só que Jesus vai além, que o Jesus está na última. Iluminação, 700 Hz, é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, o homem transcendental, extremamente raro. Só o fato de pensar sobre essas pessoas desse nível pode fazer com que você aumente o nível da tua consciência naquele momento e vibre mais alto. Olha só. É aqui que acontece o estado da consciência elevada, também conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é. Então, tipo assim, se a gente pensa em Jesus é o estado de iluminação total. Se você pensa sobre ele, fala sobre ele, você já começa a vibrar mais alto. Você entende? É muito legal. Agora, só pra gente finalizar, só para vocês verem como as emoções e as atitudes têm ligação direta, tá? Ó, uma pessoa com raiva, seja pelo que for, se ela tem um problema na Mary Kay com alguma cliente, provavelmente ela vai tomar uma atitude de vou jogar tudo pro alto, que merda isso aqui, chega, tchau. A pessoa com raiva vai agir assim. Tô mentindo? A pessoa com raiva não vai tomar decisão assim. Ai, eu vou replanejar isso aqui, aquilo lá. Você acha, a pessoa com raiva quer mandar todo mundo a merda. E é isso. Agora vamos para um outro cenário. Uma pessoa com tristeza. Seja pelo que for, tá? Aí uma cliente desiste de uma encomenda que ela fez. Tipo, ela encomendou, a consultora pediu, ela tá triste, a cliente desiste. Provavelmente ela vai ficar desanimada, mais ainda, e vai dizer que isso não é pra ela, que tá dando errado, e vai desistir. Tô errado? Pessoa com tristeza não vai tomar uma decisão. Ah, eu vendo isso aqui pra outra pessoa em algum momento. Ela não vai agir assim. Pessoa que tá na tristeza. Aí temos mais. Vamos ver aqui então agora. Vamos ver agora, fechando, a mesma situação com dois sentimentos diferentes. Medo versus coragem. Tá? Medo é uma das mais baixas ali do negativo e coragem é uma das mais baixas do positivo. É a mais baixa. Eu preciso fazer 1000 pontos para fechar como consultora estrela na Mary Kay esse mês. Aí vamos para os dois sentimentos? Medo. Ah, mas daí eu vou ficar com o meu cartão mais alto e se eu não vender? Melhor não. Coragem. Bom, vou escolher os produtos de fácil venda para que eu dê uma puxada no meu trabalho e venda tudo mais rápido. São duas decisões tomadas com base em sentimentos diferentes. Vocês entenderam que como as coisas tomam um rumo com base no que a gente está sentindo? Porque a gente vibra mais alto. E aí você acha que a pessoa que está na coragem, que faz isso ali que eu falei, fez o pedido, não, vou escolher isso aqui que vai dar. Ela vai seguir vibrando nisso? Vocês acham que ela não vai vender? É claro que ela vai vender. É óbvio que ela vai vender. Então, hoje encerramos nosso encontro, mas eu deixo aqui tudo isso que eu falei sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre as reflexões, sobre a autopercepção, para que vocês vão já trabalhando isso em vocês a partir de hoje. Comecem a se olhar no espelho, literalmente, no espelho invisível da autopercepção, tá? E aí vocês vão começar a enxergar as coisas e a si mesmos de uma forma diferente, certo? Semana que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal, e a gente continua o nosso encontro de destravar o teu potencial, porque começa por dentro, certo?